Isso. Maravilha. Então, vamos lá. Se eu entendi direitinho, a gente parou aqui na leitura na página 68, 69, né? É que é nesse pedacinho aqui, o assassinato de Moisés. E daí, no livro físico, a gente está na 126. A gente vai até 180 e pouco, né? Nessa edição, se não me engano. Temos mais uns 4 encontros por aí, imagino. Então, vamos lá. 40 páginas, né? 40, 50 40 páginas páginas? que Cento e vinte e falta. sete. Deixa eu ver. Aí, 145. É que tem uns anexos do Freud, né? Que vai Uhum. se pensar aqui. ahn, Moisés, seu povo e o monoteísmo, né? Que continua aqui. A gente vai no texto físico, a gente vai até a página 188, né? Cento- 127, 170, 188. E estamos na 126, né? 60 páginas. É 120, isso? isso, 60 páginas mais ou Uhum. menos. 61. Não, temos mais de 4 encontros aí. 62. Vamos lá. O assassinato de Moisés por seu povo judeu, ele está falando aqui, estava naquele momento do retorno do recalcado, da ideia de Moisés, que foi reprimida e retorna e tal, 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 né? O assassinato de Moisés por seu povo judeu, notado por Schelling em pistas deixadas na tradição e curiosamente também aceito pelo jovem Goethe sem nenhuma prova, torna-se assim indispensável da nossa construção, um importante elo entre o evento esquecido do tempo primitivo e sua posterior emergência na forma das religiões monoteístas. Uma conjectura atraente é a de que o arrependimento pelo assassinato de Moisés forneceu o estímulo para fantasias do Messias que iria retornar e trazer a seu povo a redenção e o prometido império sobre o mundo. Se Moisés foi esse primeiro Messias, então Cristo se tornou seu substituto e sucessor. E Paulo pôde bradar aos povos com certo fundamento histórico: Vede, o Messias veio de fato, ele foi assassinado perante vossos olhos. Então há também um quê de verdade histórica na ressurreição de Cristo, pois ele era o Moisés ressuscitado e, por trás dele, o pai primevo da horda primitiva, retornado, transfigurado e como filho, posto no lugar do pai. Ou seja, é um mecanismo de morte do Deus e uma espécie de sentimento de culpa que não é expiada, que é recalcada, e depois o retorno do reprimido. E o Cristo é metamorfoseado em Moisés, depois Moisés em Paulo, e você tem a perpetuação numa espécie de processo neurótico que é ao mesmo tempo religioso. Então a religião é uma neurose. O fun- vamos extrapolar, estamos estudando isso lá com o Fabiano, né, Benjamin? Então, a neurose e a religião, ambas funcionam do mesmo modo como o sonho, né? Então, moral da Sim. história, Uhum. sobre essa questão da pertinência, da religião e tal, o ser humano parece que é incapaz de viver sem sonho, sem neurose, sem religião. É sobre isso? É difícil, hein? Né? Vamos deixar essa questão aí para a gente ir pensando. A gente é muito jovem, né? Daqui a uns 100 anos a gente retoma essa questão. O pobre povo judeu, que com a costumeira obstinação prosseguia negando o assassínio do pai, pagou caro por isso ao longo dos tempos. Sempre voltou a escutar esta representação: Vocês mataram o nosso Deus. E a recriminação procede, se a traduzirmos corretamente. Ela significa relacionada com a história das religiões. Vocês não querem admitir que assassinaram Deus, o modelo primordial de Deus, o Pai primordial e suas reencarnações posteriores. E aqui cabe uma provocação que me veio à mente. Então, em última instância, quando Nietzsche pegando o seu Zaratustra paródico, né, com a lanterna de Diógenes na mão, avisa as pessoas que Deus está morto, como quem pergunta, o que faremos agora? Não estava fazendo nada de tão revolucionário, senão avisando para as pessoas que nós, todos os humanos, matamos Deus. E na verdade somos todos filhos de um Deus morto. Logo, este Nietzsche, tão cultivado pelos ateus,
é uma espécie de filósofo religioso que propõe um outro cristianismo, uma vez que ele mesmo, no Etiomo, assina seus textos como o crucificado ou coisas que o valha? Oh, hashtag fica a dica. Outra pensa. Ainda bem, Benjamin, que nós somos jovens e não temos ainda que responder essas questões, né? Caberia acrescentar: nós fizemos a mesma coisa. É verdade, mas admitimos isso e desde então fomos absolvidos. Nem todas as recriminações com que o antissemitismo persegue os descendentes do povo judeu podem invocar uma justificativa semelhante. Olha lá, deixa eu só. Naturalmente, um fenômeno com a intensidade e a persistência do ódio aos judeus deve ter mais que um só motivo. É possível encontrar toda uma série de motivos, alguns claramente derivados da realidade que não pedem interpretação, outros mais profundos, vindos de fontes ocultas que nos inclinaríamos a reconhecer como os motivos específicos. Entre os primeiros, a objeção de serem forasteiros é provavelmente a mais frágil, pois em muitos lugares hoje dominados pelo antissemitismo, os judeus se incluem entre os mais antigos componentes da população, ou estavam ali presentes antes até dos atuais habitantes. É o caso da cidade de Colônia, por exemplo, onde eles chegaram junto com os romanos antes que fosse ocupada pelos germanos. Outras motivações para o ódio aos judeus são mais fortes, como a circunstância de eles geralmente viverem como uma minoria entre os outros povos, pois o sentimento de comunidade das massas requer, para ser completo, hostilidade a uma minoria de fora, e a fraqueza numérica desses excluídos convida à sua opressão. Mas há outras duas peculiaridades dos judeus que são totalmente imperdoáveis. Primeiro, em vários aspectos, eles são diferentes dos povos anfitriões. Não muito diferentes, pois não são asiáticos de raça estrangeira, como afirmam seus inimigos, e sim compostos, em sua maioria, de remanescentes dos povos mediterrâneos, sendo herdeiros da cultura mediterrânea. Mas são mesmo diferentes, muitas vezes de maneira indefinível, sobretudo dos povos nórdicos, e a intolerância das massas, curiosamente, se manifesta de modo mais intenso em relação às pequenas do que às grandes diferenças. Eu não sei que nota ele vai fazer aqui, mas eu imagino que essa questão de que as pequenas diferenças elas se tornam mais chamativas do que as grandes, para mim me remete à própria ideia do Unheimlich, né? Porque afinal é o estranho familiar. É tão diferente que se torna próximo e tão próximo que se torna diferente, né? Tão familiar que é infamiliar e vice-versa, né? Efeito ainda maior tem o segundo ponto, o fato deles defrontarem todas as opressões, de as mais cruéis perseguições, não terem conseguido eliminá-los, de eles, muito pelo contrário, exibirem a capacidade de se afirmar na vida econômica e, onde lhes permitem fazê-lo, darem contribuições valiosas a todas as atividades culturais. Os motivos mais profundos do ódio aos judeus estão enraizados em épocas longínquas, agem a partir do inconsciente dos povos, e não me admirarei se eles não parecerem verossímeis inicialmente. Arriscarei a afirmação de que a inveja do povo que se declarou filho primogênito e favorito de Deus Pai ainda não foi superada pelos outros povos, como se tivessem acreditado nessa reivindicação. Além disso, entre os costumes pelos quais os judeus se apartaram, o da circuncisão causou uma impressão desagradável, inquietante, e que provavelmente se explica por lembrar a temida castração, e assim tocar uma porção do passado primitivo que de bom grado é esquecida. Eu gosto de fazer uma outra parte aqui, eu gosto de pensar como essa questão agora se aplica nessa nossa realidade agora, 2024, diante dos conflitos com o povo palestino em frente ao Estado de Israel. Óbvio que, de forma alguma, fazer uma redução ao Estado de Israel e judeus é um erro histórico gigantesco, né? Uma coisa é o Estado, é a postura genocida, e essa é a opinião minha, muito minha, né? Enfim, opinião genocida do, do Netanyahu, né? É, e uma coisa é isso, né? E do grupo que o Netanyahu representa, isso é uma coisa. Outra coisa são os judeus, né? O que é interessante é que talvez justamente esses motivos que justificam a perseguição dos judeus
quando não resolvidos por grupos minoritários, mas muito poderosos dentro dos judeus, acredito, levaram alguns judeus, como o grupo de Benjamin Netanyahu, por exemplo, a se tornar, por uma lógica do ressentimento, o fascista que tanto o oprime, né? Nesses termos, né? Uma vez, uma espécie de um ressentimento neurótico, de um recalque neurótico que se torna num ressentimento e num sentimento de comunidade se coloca como justificativa para fazer justamente com um outro povo que lhe é semelhante, uma vez que judeus e palestinos ambos são semitas e que seus limites étnicos são quase indiscerníveis, né? Até a gente vê aqui, né, que na construção do Deus monoteísta hebraico está povos de origem pré-árabe, ou seja, são irmanados de maneira inseparáveis e por isso as pequenas diferenças, né? Então eu fico imaginando, eu tenho um romance histórico, uma ideia de romance histórico que a gente poderia escrever, né? Que é assim, como seria se o Freud desse texto, o Freud do Porquê a Guerra, que no canal, no Cultura Crítica, eu coloquei uma leitura do pedaço do Porquê a Guerra também. Se Freud estivesse vivo hoje, como ele estaria vendo esse conflito na Palestina? Eu tenho uma opinião muito fantasiosa, enfim, minha, que o Freud estaria defendendo os palestinos hoje. Eu acho. Eu tenho essa ficção na minha cabeça, né? Como falava com o Ronald agora, né? Fazer a ficção histórica e tal, né? Não sei. Fica a ideia. É bem possível, Fábio. Hum, não é? Como é que Freud estaria? Porque o jogo inverteu e você tem, inclusive, grupamentos judaicos que se opõem à política do próprio Benjamin Netanyahu, né? Ou seja, Sim. você tem, né, essa questão muito bem colocada, né? Enfim, nunca foi fácil e não é agora que vai começar a ser, né? Além disso, entre os costumes locais judeus, a questão da castração, relembrando pela circuncisão, né? Finalmente, o último motivo desta série. Não devemos esquecer de que todos os povos que hoje sobressaem no ódio aos judeus se tornaram cristãos apenas em épocas mais recentes e muitas vezes foram a isso compelidos de forma sangrenta. Poderíamos dizer que são todos mal batizados, que sob um tênue verniz de cristianismo continuaram a ser o que eram seus ancestrais, que cultivavam um politeísmo bárbaro. Não superaram seu rancor à religião nova que lhes foi imposta, mas o deslocaram para a fonte de onde lhes chegou o cristianismo. O fato de os evangelhos contarem uma história que se passa entre judeus e que, na verdade, trata apenas de judeus, facilitou-lhes esse deslocamento. Seu ódio aos judeus é, no fundo, ódio aos cristãos, e não surpreende que na Revolução Nacional Socialista Alemã, o nazismo alemão, né, essa estreita relação entre as duas religiões monoteístas acha expressão nítida no tratamento hostil que é dispensado a ambas. Né? Ou seja, esse cristão, porque o nazismo foi um pensamento cristão, né? Esse cristianismo, esse nazismo cristão, né? Como um- um- uma, uma ética de um ressentimento em relação a esse próprio cristianismo, né? Que não está suficientemente resolvido, né? Nas suas ancestralidades, então. E dificuldades. Talvez as considerações precedentes tenham logrado estabelecer a analogia entre processos neuróticos e acontecimentos religiosos, indicando assim a insuspeitada origem destes. Nessa transferência da psicologia individual à psicologia das massas, aparecem duas dificuldades de natureza e importância diversas, que agora devemos abordar. Interessante como esse texto busca amarrar, né? Ele falou agora do pai da ordem primitiva, que é lá do Totem Tabu, e agora ele já fala de psicologia das massas, né? Que atrela o texto de psicologia das massas, análise do eu, né? Como essas coisas estão intimamente ligadas, né? E ele tá, aqui também ele está ligando os processos neuróticos aos acontecimentos religiosos, como tu tinhas falado ali. É. Tá vendo? Não vamos precisar envelhecer tanto assim para chegar.
Mas que bom. Poderemos continuar jovem, Benjamin, né? Eu e Benjamin é uma loucura, a gente tinge a barba de branco, né? Que é para parecer mais experiente, né? Talvez as considerações precedentes tenham lugar ali aqui, né? Abordar. A primeira é que tratamos de apenas um caso da rica fenomenologia das religiões. Não buscamos esclarecer os demais. Esse autor admite com pesar que é capaz de dar apenas essa única amostra, que seu conhecimento do assunto não basta para complementar a investigação. Freud aceitando a castração. Ele pode apenas acrescentar, a partir do seu restrito saber, que o caso da fundação da religião muçulmana lhe parece como que uma repetição abreviada da judaica, da qual ela surgiu como imitação. Parece mesmo que originalmente o profeta pretendia adotar o judaísmo de forma plena, para si e para seu povo. O fato de readquirirem o grande e único pai primevo produziu nos árabes uma excepcional elevação do amor próprio, que levou a grandes êxitos seculares, mas também se exauriu neles. Alá se mostrou bem mais agradecido ao seu povo eleito do que Jeová se havia mostrado ao seu. Mas o desenvolvimento interno da nova religião logo cessou, porque talvez faltasse o aprofundamento que o assassinato do fundador da religião havia gerado, no caso judeu. As religiões aparentemente racionalistas do Oriente são, no seu âmago, culto dos ancestrais, também se detendo assim, num estágio precoce de reconstrução do passado. Se for correto que o reconhecimento de um supremo é o único teor de um ser supremo, é o único teor da religião nos povos primitivos de hoje, só podemos ver isso como atrofia do desenvolvimento da religião e relacioná-lo aos inúmeros casos de neuroses rudimentares que são constatados nesse outro âmbito. Por que não houve avanço nem aqui, nem lá, é algo que não compreendemos nos dois casos. Só nos resta pensar que o talento de cada um desses povos, a direção de sua atividade e sua condição social geral são responsáveis por isso. Aliás, uma boa regra do trabalho analítico é se contentar com a explicação do existente e não procurar explicar o que não aconteceu. Fica a dica, hein? É para levar para o trabalho com o Ivan, né? A segunda dificuldade nessa transferência para a psicologia das massas é bem mais significativa, pois levanta um problema novo e de natureza fundamental. A questão que se coloca é sobre que forma a tradição atuante está presente na vida dos povos, uma questão que não há no caso do indivíduo, pois neste é resolvida pela existência de traços minêmicos do passado no inconsciente. Retornemos ao nosso exemplo histórico. Fundamentamos o compromisso em Cádiz na sobrevivência de uma forte tradição entre os que haviam retornado do Egito. Esse caso não envolve problema. Segundo a nossa hipótese, tal tradição se apoiava na lembrança consciente de comunicações orais que as pessoas tinham recebido de seus ancestrais apenas 2 ou 3 gerações antes. E esses haviam sido participantes e testemunhas dos eventos em questão. Mas podemos acreditar na mesma coisa quanto aos séculos posteriores, que a tradição sempre teve por base um saber comunicado normalmente, transmitido do avô para o neto. Já não é possível apontar, como no caso anterior, que indivíduos conservaram esse saber e o difundiram oralmente. De acordo com Schelling, a tradição do assassinato de Moisés sempre existiu nos meios sacerdotais, até que finalmente achou expressão escrita, o que tornou possível sua descoberta por Schelling. Mas ela devia ser conhecida de poucos, não era patrimônio do povo. Isso basta para explicar o efeito que teve. Podemos atribuir a essa informação de poucos a capacidade de comover as massas de forma tão duradoura quando chega ao conhecimento delas? Parece, isto sim, que deve haver na massa desinformada algo aparentado de alguma forma ao saber dos poucos e que vai ao seu encontro quando este é expresso. Torna-se ainda mais difícil julgar quando nos voltamos para o caso semelhante da época primitiva. Ao longo dos milênios, certamente foi esquecida a existência de um pai primevo com aquelas características e o destino que teve, e tampouco podemos imaginar que houve uma tradição oral a respeito dele, como no caso de Moisés. Em que sentido, então, é possível falar de uma tradição?
de que forma ela pode ter existido. É interessante que esse raciocínio do Freud, ele esbarra bastante em algumas reflexões, lembra o modo de articular algumas reflexões de história oral, né? Quando a gente trabalha com história oral, comunidade oral, né? Essa questão daquilo que aquilo que é grafado nas populações, aquilo que não é, inclusive na literatura oral, né? Por exemplo, no Brasil a gente tem um poeta, vários, né? Acho interessante o caso do Patativa do Assaré, né? O Patativa do Assaré era um poeta analfabeto, né? Lavrador, né, do Nordeste, e ele cantava seus poemas, que ele compunha muitas vezes na hora, é, oralmente, assim, nas rádios. Inclusive, ele era o Patativa do Assaré. Mas existem na época do Brasil, acho que meados do século XX, acho que não sei se década de 70, é bem contemporâneo. O Patativa do Assaré, ele cantava na rádio e tinham outros poetas que eram chamados de Patativas, porque Patativa é um passarinho, né? Então, como ele é o homem que canta, ele é um pássaro, ele é um Patativa, né? E só que ele é o Patativa do Assaré. E é legal porque, assim, ele nunca escreveu os poemas dele, porque o Patativa do Assaré era analfabeto. E daí, cada vez que ele cantava um poema, às vezes ele mudava os detalhes. E aí também tem a galera que ouvia no rádio e anotava o Patativa do Assaré. Então, quando você estuda a Patativa da Saré, você tem um poema tem tipo 25 variações, porque ele é construído coletivamente, assim, né? Sim, Interessante isso, sim. né? É, Muito legal, né? Muito legal. Então, acaba que é uma metamorfose ali que vai acontecendo. Pode ser que o início seja um pouco diferente do que vai aparecer lá na frente, né? é. Daí que é o barato dessas coisas, que a história é uma grande história das mentiras, né? E como, quando as mentiras constroem história, elas se tornam verdade nesses termos, né? Porque não Uhum, falou, mas bom, esse não falou desse jeito, falou de outro, né? Esse outro foi gravado, né? E daí você tem articulações bastante complexas. E o que o Freud está fazendo é muito interessante porque é realmente, né? Como é que se dá essa transmissão dessa presença? Como é que se dá essa presença ausente do Moisés, né? O que ganha sim. na prática? Porque ele fala, olha, quando você trabalha com o indivíduo é fácil. Ele está lá no divã, que o contar a própria história no analista é um modo de, né, repetir, lembrar, para elaborar e tal. Sim. Ainda que exista um mentir para si, ainda que existam memórias enganadoras para o próprio indivíduo, mas é um jogo Uhum, muito mais palatável, né, no jogo da escuta analítica do que e nas populações. Como é que você lida com isso? Então ele está sim. numa questão aqui que está entre o audível e o inaudível, né? Uma Uhum. Ele, frequência difícil, né? uhum. Sim, Interessante. tá, ele tá explicando como é que se constrói, como se construiu essa religião mosaica, né? E É, como ele falou, muito interessante, mosaica, né? Esse termo mosaico. São mosaico. várias construções que foram acontecendo, né? E é É. muito interessante isso. Agora, uma outra coisa, Fábio, que eu achei interessante também, é ele entrando agora na questão da psicologia das massas, né? Análise do eu. Uhum, Eu achei muito legal isso daí, eu não tinha me atentado ainda para isso. Mas se a gente perceber, por exemplo, falando um pouquinho sobre a questão política para ilustrar, essa questão ideológica, muitas vezes as pessoas elas carregam uma certa agressividade, uma certa forma de pensar que não é aceita pela cultura, não é aceita pela ciência, não é aceita. E quando elas encontram ressonância, né, dentro desse grupo, eles se sentem fortes às vezes para colocar coisas bizarras, né, para existir o que estava ali reprimido, né, por uma série de questões de censura e de moral. E, e, é justamente isso, né? Por exemplo, a gente vê essas questões religiosas, tu falaste da agora da questão dessas guerras santas, né? Como é que as pessoas elas embarcam nesse pensamento, né, de uma forma coletiva e as coisas vão acontecendo e acreditando que aquele instinto agressivo se tem
consegue ser sustentado, né, por um pensamento religioso, por uma questão nesse sentido, né? Então a psicologia das massas ela está muito ligada com essa construção das religiões, como é que funciona, né? Isso tudo. Eu achei muito interessante. E também se articula com essa questão do além do princípio do prazer, né? E da pulsão de morte, né? Porque Uhum. a diluição nas massas, né? Sim, Essa dimensão sim, do encontrar num coletivo, um coletivo e no caso, por exemplo, dos fascismos, né? Dos autoritarismos, o que acontece? Esse pai primordial. sim, Ele se torna, o líder fascista, ele se torna esse pai primordial, né? O pai da horda primitiva, né? Aquele que é o não sim, castrado, aquele sim. que vai gozar por nós, né? Nós teríamos, Isso, e é muito mais confortável, né? Poxa, olha que legal. Você vai ter alguém, vai ter, é muito. De qualquer modo, você não goza, né? Você não tem o acesso ao gozo, você não tem o gozo pleno, né? Então, o que que você faz? Fala, bom, eu posso viver como um cidadão, entendendo que eu vivo sobre leis, e eu entendo e respeito as leis, né? Agora, eu posso não ter lei nenhuma e ter um líder primordial que meio que nos vinga dessa nossa castração e isso, goza com isso. Mas o isso, curioso isso. é que E tu ainda pode, assim você não goza, né? Quem goza é o líder. e Você tu tá- pode perceber, eu fiquei vendo aquele negócio, por exemplo, no tempo que o presidente falou, o ex-presidente, ninguém precisa mais usar cadeirinha no trânsito para criança, Uhum. né? Então não precisa mais ser frescura, não sei o quê. Ou então não existe o lado do adversário político, existe os nossos inimigos, eles são inimigos. Ah, Eles não são adversários políticos. Então vamos metralhar, petralhada, vamos. ah, Então, coisas assim, alguns já estavam chateados porque viram no movimento de condenação da Lava Jato toda aquela questão né, de que o PT e tal, aquela coisa toda. E aí chega esse líder fascista, né, que é o líder da ordem, e fala isso: olha, vamos metralhar todo mundo. Aí aqueles que estavam ali meio intimidados, não, não vou fazer isso e tal, começam a sair das cavernas, né? E isso, aí porque vem esse lugar naquele. que eles estavam era um lugar do ressentimento e não da emancipação. Eles não estavam resolvidos com a sua castração, eles estavam ressentidos por não poderem fazer como esse grande líder, né? E agora tem alguém que faça Justamente. por eles, né? Com certeza, e que conseguiu abarcar tudo aquilo. E pode perceber que é em cima do desejo, né? Então são desejos ali que estavam reprimidos porque tinham obedecer uma certa moral e uma certa ética, e que começam a sair dali, porque esses desejos. Então não vamos usar mais cadeirinha, vamos bater mesmo, vamos não sei o quê, coisas que não são aceitas, né? Na civilização, e começam a aparecer por causa desse líder messiânico, vamos dizer, né, que está Aham. aparecendo e está dizendo, olha, a gente pode fazer, chegou o nosso momento, né, e vira o que virou a política, né, É, uma coisa que se alguém sair com uma camisa ou um adesivo de esquerda, pode morrer, né, como aquele sim. cara que morreu quando fazendo o aniversário dele, que estava Isso, com né? Lula lá no... Modo Catendê na eleição primeira de Bolsonaro, que era capoeirista lá da Bahia, né? Mestre Moa de Catendê, que foi morto por expressar opinião política de esquerda também, né? Sim, virou um É, perigo, né, recentemente teve um atropelamento agora, um atropelamento se não me engano, de um petista também por alguém de um partido desses PL, assim e tal. É, e é interessante, assim, que ele rapta, né, o desejo das pessoas, né, aquele desejo mais profundo, mais mas barrado. recalcado, né? Porque É, esse sujeito não se viu, né, com a sua aham, fantasia, né? Ele não atravessa a sua fantasia. Então, como ele não se emancipa nesse sentido, ele fala, olha, tem limites de vivência. aham, Ele não entende esse limite. Então, ele está esperando o momento de vir um grande líder. E é tão interessante que, numa dessa, quem nos ouvir aqui na gravação vai falar, pô, esses caras aí estão malucos, estão falando besteira. Imagina que o Bolsonaro é isso daí. Tanto é, tanto é, que para começo de conversa, o apelido dele era Mito,
né? O mito, ele é primeiro o mito é uma mentira que é verdade, né? O mito é um Sim, mito, né? E é a mitomania. interessante que como ele é um mito, ele é substituível, porque o mito precisa ser reposto. E é por isso que o mito está se ferrando agora e tá esvanecendo, e no lugar surge alguém como o Pablo Marçal. Por quê? Porque o Pablo Marçal é o jovem fascista que atualiza o mito daquele fascista velho. E agora, você tem bolsonarista olhando para o Pablo Marçal e falando: "Ah, agora é você. Toma o bastão do pai da horda, né? Você é o totem e você é o tabu", né? E vai, né? Justamente, Você é o totem e nós justamente. vivemos no tabu. E vai ter um próximo depois. Estão fazendo com o Bolsonaro aquilo que o Bolsonaro sempre fez com seus colegas, abandonando, né? Que quando dá água, ele Sim, abandona, deixa sim, apodrecer, sim. né? Aham, sim. Então, ou seja, a lógica. Agora, jogando para nossa questão aqui, ou seja, a religião faz isso. O convite é, e eu quero crer que pode ser possível, que se pense em religiões que não o façam. Enquanto a religião for a busca de um pai que resolva para essas crianças ressentidas que cresceram e se esqueceram de crescer, então essa religião, nesses termos, ela é pulsão de morte, diluição, Sim, né? sim, Em sim, busca de sim. um pai que vai nos vingar, de um pai vingador, né? Que fala: nós somos o povo eleito, vocês não, Que né? legal. Isso daí, Não é? Fábio, ele vai muito de encontro com o que o Lacan falou também com relação do objetuar, né? No Sim. sentido de que, né, de que a gente é como se fosse uma busca de uma completude, né? Como se a gente estivesse buscando alguma coisa que fosse totalitária, que desse para a gente Ah, tudo que a gente precisa, né? E quando na realidade a gente sabe que na realidade a gente só vai se encontrar com a falta, né? é, Sempre. Então é a o gente mais, é o nunca mais vai gozar, encontrar. né? É, É o mais gozar, né? a gente não vai, nunca vai encontrar esse mito perfeito, né? A gente vai Não. encontrar um político que pode ajudar a gente, que vai errar, que Sim. vai cometer falhas, que vai, né, que vai em algum momento decepcionar, mas é que a gente acredita, não, vamos, ele erra como todo mundo e Ah, tal, claro. mas não, acredita-se que não, que vai encontrar uma pessoa messiânica que vai É, resolver todos os nossos se problemas, e não me aí engano, eu não sou muito bom no lacanês, não, mas se eu não me engano, é aquilo que os lacanianos falam de tamponar a falta, né? Tá sempre em busca isso, do objeto que tampone a falta, e não tampona, e não vai. nunca. A Nunca, falta nunca, nunca. é o tal do furo, né? Tá lá, Justamente, né? né? Aí a solução é essa daqui, né? A solução é essa daqui. Dá pra ver aqui? Não consigo Tá ler. de trás pra frente, não? Deixa eu ver. Não, não. Até Não? aqui. É, sobre desistir. Do Adam Phillips. Que é Uhum, esse rapaz aqui é um winnicottiano e ele é biógrafo do Winnicott, se não me engano, né? Que é sobre sim. desistir, né? A gente precisa Uhum, desistir dessa busca por esse tamponamento, né? com certeza. Mas o que acontece é que a religião, às vezes, ela faz a gente acabar buscando essa completude, né? Então a gente vai encontrar isso em algum momento, né? Um lugar perfeito, um lugar onde as pessoas não brigam mais umas com as outras, onde as pessoas se respeitam, onde não existe a maldade, né? Então é realmente uma coisa bem diferente do que a gente é acostumado. E se a gente vai seguir a política dentro de um espírito religioso, não sei até que ponto isso daí é uma manipulação ou que isso é possível, né? A questão é se a religião, se pode haver uma religião além desse pacto neurótico, né? Desse pacto de não saber lidar com essa castração, né? De que, Até nesse porque essa figura, aspecto, se você né? pensar no shintoísmo, no próprio candomblé, se você pensar nas religiões de matriz africana, talvez
no próprio budismo, que são espécies de religiões sem Deus, né? sim, Não é? Porque, por exemplo, se você pensar, por exemplo, que tem a religião, as religiões de matriz afro, por exemplo, elas são altamente gregas, né? Há quem diga que não é a religião grega a afro que parece grega, são os gregos que parecem afro, né? É, aham, que são deuses que não resolvem, que são deuses que não tamponam, né? Porque assim, você tem um uhum, Deus, você tem uma divindade, você tem uma outra entidade, e são princípios, mas não são uma coisa só sim, única, total, que resolveria, sim, né? sim, sim. E não são perfeitos, né? Não, é. Eles têm as falhas, os erros, as É. traições, tudo acontece, né, Ou ali. seja, o grande problema é o sentimento religioso, ou o grande problema é o monoteísmo? Será que o Freud vai responder isso nesse texto? Eu não sei. Não é uma pergunta retórica, eu não sei mesmo. Eu não sei mesmo. Eu tô relendo isso daqui depois de, sei lá, ter lido no século passado, praticamente. Então, eu acho que não foi nem praticamente, de verdade, foi século passado mesmo. Então, para mim, é meio que a primeira vez que eu tô relendo assim, né? Legal. Enfim. Vamos mais um pouco, mas ó, foi. A gente juntou alhos. Ou a gente tá muito certo, ou a gente tá muito errado, viu, Benjamin? É. Ou a gente entendeu muito, ou a gente não entendeu nada. É, É, vamos criando coragem para a gente é. colocar nossas ideias, né? Vamos imaginar que a gente entendeu mais ou menos, vai? E, né? Aham, Muito é muita sim, coisa, né? Vamos aceitar a castração e imaginar que ele deve ter acertado alguma coisa. Enfim. A fim de ajudar os leitores que não se acham dispostos ou preparados para se deter em compiladas questões psicológicas, anteciparei o resultado da investigação que virá em seguida. O Freud é um palhaço. Penso que a concordância entre o indivíduo e a massa é quase completa nesse ponto. Também nas massas, a impressão do passado permanece conservada em traços minêmicos inconscientes. No caso do indivíduo, acreditamos ver claramente. O traço minêmico do que foi vivido bastante cedo fica nele conservado, mas num estado psicológico especial. Pode-se dizer que o indivíduo sempre soube disso, tal como sabemos acerca do reprimido. Formamos determinadas ideias, corroboradas facilmente pela análise, sobre como algo pode ser esquecido e novamente aparecer após algum tempo. O esquecido não foi apagado, apenas reprimido. Seus traços minêmicos estão presentes com todo o seu vigor, mas isolados mediante contra-investimentos. Não podem entrar em relação com os outros processos intelectuais, são inconscientes, inacessíveis à consciência. Pode ser também que certas partes do material reprimido tenham escapado ao processo que permaneçam acessíveis à lembrança e eventualmente sejam na consciência, mas também então se acham isoladas, como corpos estranhos sem ligação com o resto. Pode ser assim, mas não precisa ser assim. A repressão também pode ser completa, e essa possibilidade levaremos em conta no que se segue. O reprimido mantém seu ímpeto, seu esforço de penetrar na consciência. Ele alcança sua meta sob três condições. Um, quando a força do contrainvestimento é diminuída por processos patológicos que atingem o outro, o assim chamado eu, ou por outra distribuição das energias de investimento nesse eu, como acontece regularmente no estado do sono. 2. Quando os elementos instintuais ligados ao reprimido têm um reforço especial, do qual o melhor exemplo são os processos que ocorrem na puberdade. 3. Quando na experiência de vida recente, a qualquer instante, surgem impressões e vivências tão semelhantes ao reprimido que conseguem despertá-lo. Então, a experiência recente é reforçada pela energia latente do reprimido, e este passa a agir atrás da experiência recente, com a ajuda desta. Em nenhum desses três casos, o até então reprimido entra na consciência de forma suave e sem alterações, mas sempre tende a admitir deformações que atestam a influência da resistência não inteiramente superada que parte do contrainvestimento ou a influência modificadora da vivência recente, ou ambas. Sempre o mecanismo, segundo Freud, né, o mecanismo pelo qual essas questões recalcadas do inconsciente perpassam para o eu são sempre enviesadas, sempre por vias indiretas, né? Sempre de modos tortuosos, nunca de modo direto, né? A distinção entre processo psíquico consciente e inconsciente foi o que nos serviu de critério e apoio para nossa orientação. O reprimido é inconsciente.
Seria uma bem-vinda simplificação se esta frase permitisse uma inversão. Se a diferença entre as qualidades consciente, CS, e inconsciente, ICS, coincidisse com a separação entre pertencente ao eu e reprimido. O fato de haver coisas assim isoladas e inconscientes em nossa vida psíquica já seria novo e relevante. Mas isso é mais complicado na realidade. É correto dizer que tudo reprimido, acho que todo, né, no caso, é correto dizer que todo reprimido é inconsciente, mas já não é correto que tudo o que pertence ao eu é consciente. Notamos que a consciência é uma qualidade fugaz que se liga a um processo psíquico apenas de forma passageira. Por isso, para nós, nossos propósitos, devemos substituir consciente por capaz de consciência e chamamos essa qualidade pré-consciente. Dizemos então, de modo mais correto, que o eu é essencialmente pré-consciente, virtualmente consciente, mas que partes do eu são inconscientes. Esta Aí, última. aqui ele está querendo dizer que esse processo de repressão ele acontece em uma instância mais profunda do que a consciência, né? Na realidade, o reprimido ele não chega à consciência. Antes de chegar na consciência, uma instância pré-consciente, ele já está sendo recalcado, né? É, Então, o eu, o ego, ele funciona tanto no consciente quanto no pré-consciente, ou seja, instâncias mais próximas do inconsciente. é. E o inconsciente é legal. O inconsciente é inconsciente mesmo, né? Uhum. Eu já tive, achei interessante, já tive experiência em análise, né, de pacientes em análise às vezes falaram assim, eu encontrei meu inconsciente. Eu falei, olha, é mesmo. Eu achei que chamava inconsciente, né? É mesmo. O inconsciente, você transformou o inconsciente em consciente. Parabéns, você é o primeiro caso na história da humanidade, né? De que o inconsciente é consciente. Então você não tem mais inconsciente, porque afinal você só tem consciente agora, né? Não, Uhum. não, não é bem assim. Ah, tá, não, achei que, né? Você se privou do inconsciente, né? Uhum. Que legal, né? Parabéns. É uma pena, né? Agora você tá sozinho no mundo, né? Tudo bem, né? Você Uhum. não precisa mais de linguagem, né? Afinal, né? Não tem, né? Enfim, Sim, sim, sim. né? A partir do momento que o ego vai se formando ali, né, no nascimento, já vai, o consciente já vai tomando o lugar dele, né? Se só tem. É aquilo, né? Se o inconsciente vira consciente, o que que você é? Uma pessoa. Você é só consciente ou só inconsciente, né? Quem Uhum. venceu? Né? Como é que é, né? Se A é igual a B, então ou é A ou é B, né? Então, você é só inconsciente, então. Pô, então, né? Interessante, né? Complicado, Impossível, né? É muito interessante, né? né? Quando eu vou acessar meu inconsciente, eu nunca. É inconsciente, né? Sim. Agora, Uhum. sim, essa dimensão de um eu mais profundo, que é uma dimensão pré-consciente que está ali numa região. Sim, Pensar isso quase sabe aquele limite de célula, de pele, de membrana, sim, que tem sim, aquele sim, modelo, eu lembro das aulas de biologia do modelo Dawson e Daniele, que você tem a permeação de substâncias na membrana celular, sim. né? Essa Uhum, região uhum. de fronteira seria o pré-consciente. Vamos pensar assim. Sim, sim, É uma sim. região de troca. Inclusive, a gente aprendeu isso na interpretação do sonho, né, do Freud. Então, o inconsciente, para poder se manifestar através do pensamento onírico, ele vai buscar restos diurnos ali no pré-consciente, né? É, Nas imagens que ficaram para construir o sonho, né? A gente, né, um livro que a gente leu, uma história que a gente ouviu, uma planta que a gente viu, que estão ali no pré-consciente e vai se formando ali. Por isso que o ego ele transita, né? Ele ajuda ali na formação do sonho, no inconsciente, aí uhum, volta para o consciente, ele está ali transitando, né? uhum. Inclusive na formação do sonho. Sim, 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 é isso mesmo. É isso mesmo. Esta última constatação nos mostra que as qualidades e que até agora nos ativemos não bastam para nos orientar na escuridão da vida psíquica.
temos de introduzir uma outra distinção que já não é qualitativa, mas topológica e o que lhe dá um valor especial genética ao mesmo tempo. Agora distinguimos em nossa psique que vemos como um aparelho composto de várias instâncias, províncias, distritos, uma região a que denominamos o eu propriamente e outra que chamamos de id. Este é o mais velho. O eu se desenvolveu a partir dele como uma camada cortical por influência do mundo externo. No id, agem nossos instintos originais, todos os processos do id transcorrem de maneira inconsciente. O eu, já mencionamos, coincide com o âmbito do pré-consciente, contém partes que normalmente permanecem inconscientes. No curso dos eventos psíquicos do id e em sua influência mútua, vigoram leis muito diferentes das que predominam no eu. Na realidade, foi a descoberta dessas diferenças que nos levou à nossa concepção e que a justifica. Seja bem-vindo, Ronald. O reprimido deve Obrigado. ser visto como pertencente ao id e está sujeito aos mesmos mecanismos, distinguindo-se dele apenas quanto à gênese. A diferenciação se realiza cedo, enquanto o eu se desenvolve a partir do id. Então, uma parte do conteúdo do id é acolhida pelo eu e elevada ao estado pré-consciente. Uma outra parte não é afetada por essa transposição e permanece no id como o propriamente inconsciente. No curso posterior da formação do eu, no entanto, determinadas impressões e processos psíquicos que se dão no eu são excluídos mediante o processo de defesa. Deles é retirada a característica de ser pré-consciente, de modo que são novamente reduzidos a componentes do id. Isso é, portanto, o reprimido no id. Quanto às trocas entre as duas províncias psíquicas, supomos que, por um lado, um processo inconsciente do id é levado ao nível do pré-consciente e incorporado ao eu. E, por outro lado, material pré-consciente do eu pode fazer o caminho inverso e ser posto de volta no id. Acha-se fora de nosso interesse presente o fato de posteriormente se delimitar no eu uma região especial, o supereu. Eu gostaria de só fazer essa parte muito interessante, mas que gera tende a gerar certa confusão, trazer aqui uma imagem e eu já quero pegar essa imagem e deformar essa imagem. Eu tive uma ideia, que é o seguinte, se não me engano, é a partir da Marion Minerbo, eu acho que é a Marion Minerbo que fala, e quem usa muito essa alegoria, já usou várias vezes, o Benjamin já ouviu isso com certeza, que é o Eduardo do Instituto Bergassi falando da formação do id ego, do id do ego, como comparando com a massa do pão, né? O pão é uma massa só, aí é colocado no forno para assar, né? E daí tem a casca e tem o miolo. Casca e miolo é o mesmo pão, só que uma parte externa que se solidifica, né, formando a casca, seria o eu. E óbvio que o limite entre casca e pão é tênue, e miolo é tênue, porque afinal são feitos do mesmo material. A rigor, onde termina a casca é onde começa o pão. Então você tem a casca, o eu, e o miolo, o id. Beleza, massa, literalmente massa, né? Só que o Freud está mostrando agora que existem trocas. Então, como é que a gente entende essa alegoria? Já sei. A gente pega o pão e transforma em pão líquido. Como é que é o pão líquido? A cerveja, né? Talvez o melhor jeito de entender seja a cerveja. Você põe a cerveja no copo, e quando você põe a cerveja no copo, tudo é cerveja, mas parte se torna espuma. E quando você termina de colocar a cerveja, é sexta-feira, né, gente? Essa alegoria, ela é fundante desse nosso encontro dos heróis da resistência, né? Quando você põe a cerveja no copo, né, ela é uma massa só e ela vai se diferenciando em bolhas que sobem e se cristalizam, formando uma região delimitada que é a espuma. Mas há uma região limite de troca, né, de bolhas que vão e que vêm. Aí você tem a região entre eu, que é espuma, e o interior, que é e o indivíduo e a pessoa nada mais é que a cerveja nesse recém-momento colocada no copo, que tem essa mesma estrutura do pão, só que fluida, em que você tem algumas possibilidades de trocas.
O que que a sexta-feira não faz com a gente? Agora a gente vai ver o superior, né? Certo? Posso estar errado, acabei de elaborar essa alegoria. Eu gostei, eu acho ela muito sugestiva. Talvez isso pareça estar longe de ser simples, mas não oferece dificuldades especiais para a imaginação, quando a pessoa se habitua a essa inaudita concepção espacial do aparelho psíquico. Acrescento a observação de que a topologia psíquica aqui elaborada não tem relação nenhuma com a anatomia cerebral, que a toca somente num ponto, na verdade. O que há de satisfatório nessa concepção, que eu percebo tão claramente quanto o leitor, vem da nossa completa ignorância da natureza dinâmica dos processos psíquicos, hoje bem menor, diga-se de passagem, né? Dizemos a nós mesmos que o que diferencia uma ideia consciente de uma pré-consciente e essa de uma inconsciente não pode ser senão uma modificação, talvez uma outra distribuição da energia psíquica. Falamos de investimentos e superinvestimentos, mas afora isso, não dispomos de nenhum conhecimento ou sequer de um ponto de partida para uma hipótese de trabalho viável. Do fenômeno da consciência, podemos afirmar, pelo menos, que originalmente se ligava à percepção. Todas as sensações que surgem através da percepção de estímulos dolorosos, táteis, auditivos ou visuais são mais prontamente conscientes. Os processos de pensamento e o que houver de semelhante a eles no id são inconscientes em si mesmos e adquirem acesso à consciência vinculando-se a resíduos minêmicos de percepções visuais e auditivas pela via da função da fala. Olha o tio Lacan aí, a entrada no simbólico. Nos animais que não têm linguagem, isso deve ser mais simples. Sobre não ter linguagem em animais, hoje em dia, de uma outra maneira que isso é visto. O mais óbvio, não tem a nossa linguagem simbólica do modo com o qual nós fazemos, né? As impressões dos primeiros traumas, das quais partimos, ou não são transpostas para o pré-consciente, ou logo são colocadas de volta no estado de id pela repressão. Seus resíduos minêmicos são então inconscientes e agem a partir do id. Acreditamos que podemos acompanhar bem seu destino subsequente, na medida em que se trate de algo vivenciado pela própria pessoa. Surge uma nova complicação, porém, ao nos darmos conta da probabilidade de que na vida psíquica do indivíduo podem estar ativos não apenas conteúdos vivenciados por ele próprio, mas também inatos, elementos de origem filogenética, herança arcaica. Então, se apresentam as seguintes questões: em que consiste esta? O que contém? Quais as suas evidências? E eu acho que nós podemos ir encerrando por aqui a leitura, né? Benjamin, o que que você me diz? Ronald que retornou aí. E aí? O que que vocês dizem? Eu vou tentar achar a página que a gente parou hoje. Eu achei muito interessante, principalmente quando ele faz esse link aí com a psicologia das massas e a análise do eu, e agora com a explicação do id, o ego e o superego, né? É, agora Então já vai. ele tá jogando, ele está realmente jogando com a psicanálise, né? Na explicação. Ele está dando, eu acredito que ele está dando toda a massa psicanalítica para já entrar de força aí na explicação da religião mosaica, né? Então, eu tô achando muito interessante isso tudo. É legal, né? Que ele faz aqui um compêndiozinho, né? Teórico da Sim, primeira tópica, tal. Da primeira e da segunda, né? Ele meio que resgata a primeira e a segunda tópica aí, né? sim, Interessante sim. como ele E, articula isso. e também a obra o Ego e o Id, né? É, Ele tá bem dentro da obra que ele fala sobre o ego e o id, né? com certeza, com certeza. E aí, Ronald? Manda E aí. aí? Deixa Eu eu. acho que, eu acho Tentei. que é isso mesmo. Ele tá fazendo, botando à prova, né, a teoria dele. Então, eu acho que é isso, botando à prova, fazendo até onde a minha teoria vai desde quando ela começou. Então, ele está fazendo meio que isso, né? Pegando essa envergadura teórica e colocando à prova nesse lugar que depois que o Benjamin até falou, depois do Moisés, né? Moisés,
de toda a digressão que a gente tinha visto antes, né? Sobre É, Moisés, Egito e tal. é, e ele passou Sim, fundindo a questão da horda primitiva, do Totem e Tabu, com psicologia das massas, sabe? É engraçado, assim, e o que eu desconfiava que ia ser por aí, porque há muitos anos não tinha, fazia que eu não retomava esse texto, mas eu não tinha me atentado em como ele faz um esforço, e para a gente é muito bom, porque revisita, ele quase parece que busca fazer um compilado da teoria dele toda, né? Ele quase tem sim, tão à vontade, É, pôr né? na prova a própria a Né? envergadura da teoria dele, até onde vai a minha teoria. Então ele pega desde o início, né? Desde das primeiras tópicas até uma etnografia do inconsciente em Totem Tabu, né? Que É. foi uma resposta ao Adler e ao Jung, né? Totem É, Tabu foi uma resposta, né? Dos dois que falou, pô, olha, ó, essa teoria aí não tá com nada não, não serve para todo mundo. O Adler, ou isso foi do Jung, o Adler fala assim, ó, essa teoria aí, o inconsciente não existe. Então ele existe. Freud fica meio muito chateado, né, com isso, pega o ódio dele com essas respostas e fala, Que, peraí, que ele tem muito, né? é, O Freud é um rapaz e, né? Bom de odiar as pessoas, briguento, exato, né? Bicho ruim. quem, exato, inclusive você estava falando, antes da gente tinha entrado, tá, eu tinha entrado também, aí você está falando do neurótico obsessivo, né? Então, O né? Totem Tabu é a obra de um neurótico obsessivo mesmo, né? Em que Mas ele, acho que é muito ele fácil colocar o Freud como neurótico obsessivo, não? Ele é muito neurótico obsessivo, não? Ele é muito quem, neurótico e muito obsessivo e muito neurótico obsessivo, não é? quem vai, inclusive o Lacan chega a dizer isso, né? Que o Totem Tabu é uma obra de um neurótico obsessivo, porque que é isso, ele passou pelo Totem Tabu aqui nessa leitura a gente fez, né? Ele passou pela história, passou pelo Totem Tabu, quer dizer, ele está recolhendo desde o início tudo que ele produziu, é isso que está acontecendo. Tudo que ele produziu em termos enxugados, né? Uhum. Mas é isso. E agora está testando, está fazendo um teste, ó, botando a prova, fazendo assim, ó. Se agora, se eu pesquisei aqui minha vida inteira, então agora está na hora de fazer esse teste. Eu sei, logo é verdade. É o real. É quase isso, Exato, né? exato. Tem um senso de onipotência, e bom, e ele é folegudo, né? Ele é muito folegudo, né? Um sujeito que realmente vai para antropologia, vai para tudo, né? Ah, só para deixar marcado, tá aqui, a gente está no livro, página 137 do livro físico. Não, tá aqui, olha só. Então falta, a gente vai até 180 e pouco, então temos aí mais uns 40, não? É isso? Umas 40 pagininhas mais ou menos, né? Para andar. sim. Legal, Uhum. legal. Uma coisa interessante que eu também achei foi como ele consegue pegar essa teoria psicanalítica, que a princípio foi utilizada de forma clínica com os pacientes, e Uhum, aplicar isso dentro de um escopo muito mais abrangente, que é da religião, né? Com as mesmas teorias, os mesmos princípios metapsicológicos, né? Dentro de um organismo muito maior que é o organismo religioso, né? é. Então, eu achei, eu não sei se existe alguma outra teoria que consiga explicar, como a psicanálise está explicando, esses movimentos, essas organizações sociais, né? Com tanta profundidade como a psicanálise está conseguindo agora. Uhum. Eu acho que sim. Ainda mais com o que vai produzir depois, né? Para além do Freud, né? Enfim, com a galera das relações objetais também. Eu acho que tanto que eu gosto muito daquele, já falei em algum momento aqui daquele vídeo, daquele filme brasileiro do Marcelo Mazagão, que é Nós que aqui estamos por vós esperamos, né? E o filme começa que ele falando assim, né? Como é que é? Bom, é óbvio que para mim é super parcial essa minha opinião, né? Óbvio.
né? Que ele fala como é que é a história, o historiador é o pai e a psicanálise é a mãe, né? Ele começa falando isso, né? E ele coloca Eric Hobsbawm e Freud, né? Ele fala século XX, Eric Hobsbawm e Freud. Fala, nossa, realmente, né? É bastante coisa, assim, né? No final Sim, das contas, é o que faz o Freud ser incontornável, né? Não dá para não falar, mas discorda de um monte de coisa. Todo mundo discordava do Freud. A gente vê que até o Freud discordava do Freud em vários momentos, né? A questão é que é incontornável. Não dá, não dá para pensar século XX e no XXI também, né? Porque aí todo mundo aí, recentemente, vários autores, o Dunker falou, né? É sempre assim, né? De tempos em tempos vem alguém para enterrar a psicanálise, né? Aí a psicanálise, como se fosse um thriller do Michael Jackson, levanta da tumba e sai assombrando as pessoas. De novo, mais uma vez. E lá vai a turminha querer enterrar a psicanálise de novo. Aí ela levanta de novo. mas no final das contas ela dá uma explicação muito plausível, né? Sim, eu acho. E muito interessante, né? Não sei se e vanguardista, né? Desses movimentos sociais, religiosos, né? É uma coisa extraordinária, né? É, é porque não Eu, fecha. eu acho, eu acho, Fábio, que também ele recolhe da clínica, né? Então, assim, ele não tá, claro, ele está cunhando conceitos e fazendo coisas, e etc, etc. Mas ele tira da clínica e ultrapassa ela, né? Então, Sim, acho que é isso que é interessante, né? Então, você retira da clínica, sistematiza, pensa sobre, estuda, etc., e dá a dialética. Isso faz ultrapassar, né? Extrapolar a nível da cultura, né? É, A nível da clínica na cultura. Então, eu acho muito interessante. E aí, nesse momento, você nem. Nesse momento, você. Tudo se torna cultura, digamos assim, né? Se torna cultura, porque você acaba enxergando ali, tanto é que tem isso na psicologia das massas, né? O indivíduo ele é social, não tem diferença, né? Não tem um limite entre o indivíduo e o social, né? Então, quer dizer, obviamente que é o social enquanto cultura, né? Eu acho isso fantástico. Quando você traz os significantes da cultura na clínica, isso cria um efeito, não, e não ao contrário, né? Mas quando você traz os significantes da cultura, essa contracultura, na verdade, você traz os significantes contraculturais na clínica, isso faz um efeito muito psicanalítico, sabe? Então, enfim, eu fiquei pensando também nisso. não é legal, legal mesmo. Acho que isso é Porque fundamental. a crítica cultural é muito absurda, né? A crítica, como assim, a psicanálise tem um discurso contracultural muito potente, né? A escola de Frankfurt já apontava isso, Uhum, já apontava isso. Tanto é que ela foi através da psicanálise que ela cria o conceito de indústria cultural, né? é. O Então, Adorno, o Benjamin, Horkheimer, né? Essa turma toda aí que, né? tudo isso é psicanálise, né? E às Tudo vezes a isso é gente psicanálise. relega, né? Faz É, alguma coisa assim, nossa. né? Especialmente, bom, o Esquece. Adorno também, né? Mas eu penso, até pela questão da história também, né? Enfim, o Benjamin, eu sempre. Todos os Benjamins aqui, vamos, né? Não, Netanyahu não. Né, o Walter Benjamin, né? Assim, e até a capacidade de, o Benjamin vai e o Benjamin vai para literatura, né? Vai ler o Baudelaire para pensar como que ele vai ler essa literatura baudelairiana de uma literatura desarticulante, né? Capaz de reler o seu próprio tempo, né? Que parece que vai até além do próprio Baudelaire, né? O Baudelaire não era um progressista, o Baudelaire era um aristocrata incandescente, vamos dizer assim, né?
Mas o modo com o qual o Benjamin fala, não, peraí, tem uma questão aqui, algumas questões aqui, né? Que é o lírico na periferia do capitalismo, né? Que é a obra dele, né? Essa capacidade de ler a cultura a contrapelo, né? Quando o Benjamin está colocando, né? De ler a contrapelo, me parece que é o que o Freud está sempre fazendo, né? No final das contas, é o que a psicanálise está fazendo com o paciente, né? Ler o paciente Lê-lo, e fazer é com que o isso. paciente se escute a contrapelo. Isso, exatamente. Né? Eu fico pensando na que você falou aí, né? Do Walter Benjamin, quando ele faz, tem uma crítica, né? Do capitalismo religioso, né? Quer dizer, quem vai retomar isso é o Michel Louvi, né? Michel Louvi É mesmo. vai dizer que a religião ela opera de acordo com as coordenadas capitalistas, né? Então, quer dizer, os bens simbólicos, quanto mais acumulação de bens simbólicos dentro do campo da religião, mais vão ascender líderes, né, apontados pelas próprias massas, né, a governar sobre elas. Então, assim, esses bens simbólicos acumulados são mercadorias simbólicas, né? Então, eu acho interessante, assim, como é que E é, isso e é- e é- produz e vem, produz, consome e distribui, né? É Uhum. isso. e é interessante Bom, porque no âmago da espiritualidade estaria justamente o oposto, né? Que era justamente se afastar da matéria, né? Do mundo, né? Você se conseguir se desprender de tudo isso para poder ascender, né? E aí acaba que fica uma dicotomia, né? Porque acaba que a gente vê uma religião muito acumulativa de bens e de bens materiais, né? No final das contas. É, bens materiais e é o que eu estou falando, bens simbólicos, que são bens espirituais, quer dizer, eu venho aqui, para mim, que tenho aqui as chaves do castelo. Você vai fazer uma campanha aqui porque você vai conseguir uma Hilux. Então, quer dizer, o que é isso? É é um uma Deus jogo do produção de. tigrinho, né? É uma religião jogo do Exato, tigrinho. exato. Quer dizer, É, porque afinal das contas. é o É, neoliberalismo lendo a Bíblia, não no sabe? final É das mais ou contas é menos isso. sempre o mais gozar mesmo. Exato, A diluição exato. extrema, né? Tá, que eu tava até falando antes aqui. É isso É aí. um neoliberalismo lendo a Bíblia ali e colocando palavras religiosas, né? Palavras de jargão religioso, né? É. Para produção de bens simbólicos, que são bens espirituais, consumo, distribuição desigual, consumo, né? Eu E até vou todo. ser justo. Essa que eu falei da religião Jogo do Tigrinho, se eu não me engano, quem fala de igreja Beth, uma coisa assim, é aquele pastor bastante progressista. Como é que é o nome dele? Zinkiewicz's, Ziki. Você deve saber. Renekiewicz. Como? Ed Renekiewicz. Isso. Ele que fala isso. Então, um vídeo dele circulando no Instagram, ele fala sobre isso. Fala, então a igreja se tornou isso? Né? A igreja se tornou aposta? Então já é aposta. E ele matou a pau ali, nessa questão até venho trabalhando e pesquisando essa questão da dicção e tal, né? A dimensão da dicção porque ela vem dessa dimensão do sentimento oceânico, né? Vão me diluir na grande divindade. Essa é a essência da dicção, né? Essa é a essência do fenômeno aditivo, né? Que é a diluição É, é, de si, que né? agora agora porque agora é compulsão, né? É compulsão, não se mais tem um debate disso, né? Você sabe, né? É Ah, toxicomania, é, adicção, toxicomania não se usa mais, adicção já foi também, compulsão de uso de substância. é para uma galera é isso aí que chama, né? Não é? Isso Tem, aí, né? E isso aí. você É. tem um A- registro e você tem as pessoas que detêm o monopólio desse registro. E assim, Porque ou que querem exatamente. ter um monopólio de um registro, né? Enfim. Bom, né? Eu sou antiquadro no meio do outro modo. Queridos, é sempre um prazer.
Ronald, muito obrigado aí pela teimosia. Volta aí, é isso aí, tamo junto. Não, Obrigado. quando eu posso, eu volto. Eu gosto de Muito conversar bom, aqui. É muito muito bom. bacana. O beijo, tu, trocar uma ideia. Eu gosto de trocar uma ideia. É maneiro. Valeu, Ronald. Valeu, mano. Obrigado. É isso aí, gente. Brigadíssimo. Tamo aí. Semana que vem é nóis. Se amanhã eu ponho tudo no ar. Valeu. Aquele abraço. Valeu. Valeu, pessoal.